Agora tem uma pauta muito legal. Muito legal. São 8 livros. Cada um falando de um tema diretamente ligado ao universo dos adolescentes. Carmen Lúcia Campos e Shirley Souza foram as idealizadoras da coleção. Manuel Filho também é autor de um dos livros. E Liliana Schelligar foi a psicóloga que coordenou esse projeto que se chama Adolescer. São vocês, meus bonitinhos? Tudo bom? Obrigado por terem vindo. Pode ficar sentado, senão me obriga agora a beijar todo mundo. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Então, meu amor. Liliana. Carmen. Muito bem. Então vamos lá. Esses livros do projeto Adolescer não tem aquela cara séria, chata, didática, impositiva dos livros normalmente ortodoxos, né, para esse tipo de mistério, vamos dizer assim, que é um horror trabalhar com adolescente. Mas, enfim, a linguagem é a dos adolescentes, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que o formato é como se fossem diários, né? Riscado, arrumado, enfim. Cara, me conta como é que surgiu esse projeto. Bom, eu e a Shirley, nós temos, assim, uma vasta experiência aí com o mercado editorial. Sim. E trabalhando, sobretudo, com jovens. E a gente percebeu que havia uma distância muito grande entre o que estava sendo produzido para o jovem e o que ele esperaria encontrar num livro. Normalmente, livros sérios, com uma linguagem que não era dele, e uma linguagem impositiva, o que é certo, o que é errado. Correto. Que, no lugar de motivá-lo para a leitura, na verdade, o afastava. Era um livro careta, chato, me dando conselhos. E a gente, baseado na nossa experiência, em conversas que nós promovemos com os jovens, a gente buscou uma alternativa para isso, que fosse livros que tivessem a linguagem e a cara dele. Bom, falar com a Shirley, porque a Shirley, ela chegou a 8 temas. Como é que você chega a 8 temas, Shirley? Então, a gente começou com um leque bem maior de temas, né? Fazendo uma pesquisa de mercado, inicialmente. Teve pesquisa, assim, mas de pesquisa de campo mesmo? E daí a gente partiu para a conversa com os adolescentes, né? Então, pesquisa de campo mesmo, para valer. A gente reuniu grupos diferentes, de idades de 12 a 18 anos, meninos e meninas. E daí a gente foi vendo o que saía mais na conversa com eles, né? Quais eram os temas mais recorrentes. E isso foi formando focos. Tá. Conseguiu direcionar para começar a encomenda dos 8 textos. E vocês sintetizaram em 8? Em 8, pelo menos numa fase inicial, né? Tá. Claro, tem muito mais... Pode ser uma miríade de... Enfim. Liliana, a opção de fazer livros com a cara do adolescente, você acha que facilita na hora de passar a mensagem? Ou tem essa história meio mitológica, eles podem entender também que a gente está forçando a barra. Sei lá. Mas será que é isso mesmo, tanto para eles quanto para os pais? Você acredita nisso? Eu acredito que sim. Acredito que o adolescente vai ficar muito mais interessado no material que tiver a cara dele. Ao contrário do que se fosse um livro totalmente técnico, um livro totalmente rebuscado em termos de linguagem. Então, a linguagem aquela coisa de psicólogo, própria. De pedagogo. Aquela coisa, né, formal, aquela coisa de didática mesmo, de pesquisa. Certo. Então, esse é um livro, essa é uma coleção de livros bastante informal. Inclusive, até a própria leitura desse livro em consultoria me permitiu discorrer sobre o tema de uma forma bastante à vontade, bastante casual. Acho que a ideia é essa mesmo. Agora, Manuel, você tem esse texto aqui, meu amigo, que eu cresci. E agora, o que você... Isso é muito legal. Ou seja, o adolescente, de repente, se vê obrigado a escolher uma carreira. E essa é uma fase que ele só tem uma coisa de absolutamente concreto: a dúvida. Como é que você tratou essa história? Exatamente, eu pensei muito nisso, né? Porque quando você é criança, as pessoas perguntam para você o que você vai ser quando você crescer, né? Aí o que acontece? O adolescente, ele cresceu e agora ele tem que escolher uma profissão, né? Então, o mercado de trabalho, ele é muito vasto hoje em dia, existem muitas opções. E, às vezes, não é mais o adolescente que escolhe a profissão, é a profissão que o escolhe. Porque, como não tem muito emprego, não tem muito trabalho, é uma fase onde as pessoas querem a experiência deles,
Às vezes eles começam a trabalhar num banco, por exemplo, e aquele banco vai se tornar a profissão dele, se tornar bancário, porque foi a opção que ele encontrou. Então, você tem Embora não quisesse jamais. Às vezes foi a primeira opção e por ele ter encontrado condições de trabalhar ali, ele se desenvolve naquele mercado. Entendo. Mas também tem o outro que escolheu a profissão e continua, né? Shirley, você escreveu A Pessoa Certa na Hora Exata, né? Quais são as maiores angústias dos adolescentes em relação à sexualidade? Acho que o próprio nome do livro já diz, né? Acho que essa frase foi muito ouvida no bate-papo com os adolescentes, que é a incerteza, a vontade de encontrar a pessoa certa, qual que é a hora certa para a iniciação sexual. E muitos deles têm a pressão do grupo, né? Ou porque já está numa faixa etária que todo mundo do grupo já teve sua iniciação e ele não, né? Ou a insegurança de como que eu vou lidar com a minha família, né? Então isso também apareceu demais na conversa, né? Mas de uma forma geral é de não se arrepender, então de que seja para ele sim a pessoa certa e a hora exata, né? Isso é tão difícil, né? Mas assim, a gente encontrou, né? Eu não tive essa sorte, mas eventualmente meu filho mais novo teve. Então. É uma coisa complexa isso aí. E acho que tem uma aura de romantismo ainda que cerca esse assunto, né? Apesar deles não assumirem isso. Sim, mas tem que ter. Eu acho que o bonito é isso. E o mais legal é que vocês fazem isso mediante a entrevista com a turma toda, com a molecada toda. Isso é fundamental. Ninguém está inventando nada. Ou seja, você está em cima de uma carência verdadeira, né? Absoluta. Carmen, para adolescente, tudo é mico. É um mico, pagar um mico, ô tio, isso é um mico. Eu ouço isso demais, né? Principalmente a família. Esse é o grande mico. O grande mico, o grande mico. Quer dizer, existem exceções, naturalmente. Tive a sorte de estar envolvido nessa coisa que se excetua, né? Agora, você é autora de Família Encrenca à Vista. O título é maravilhoso. Por que o adolescente desenvolve essa relação tão complicada, tão difícil com a família? Pois das nossas conversas com adolescentes, a gente percebeu assim, que 99% tinha problemas mesmo de relacionamento em casa. E acho que o que estava na raiz era uma falta de diálogo. Havia muito essa reclamação. Meu pai não tem tempo para mim, ou meu pai não me entende. E a gente percebeu também assim, associações. De repente eu não consigo algo com meu pai, eu me associo à minha mãe. Eu quero sair, por exemplo, e voltar mais tarde. Meu pai não deixa, mas aí eu vou lá conchavar minha mãe, né? Se a minha mãe pedir, ele deixa, né? Então a gente percebeu que o que está no fundo... Mas nós vivemos isso. Fala, agora me dê... Olha que flashback. Todos nós vivemos isso, ou não? Com certeza. Não tinha esse expediente. Como éramos chantageadores, Deus do céu. E para nossa surpresa, em alguns casos, o pai era mais maleável. Sim. Estão dizendo, não, com a minha mãe não tem conversa, não tem negociação. Vou lá falar com meu pai que ele quebra o meu galho. É verdade, é verdade. E a gente vê muito assim, o que está na raiz disso é a falta